O tema de hoje é essa daqui, ó, grande economia, pequenos ajustes. 5 dicas certeiras para você economizar com gastos de casa. Então, antes de você, para falar para você como que você funciona para você economizar com gastos de casa, nós temos aqui, eu gosto do bom e velho Excel, que é uma planilha aqui, eu adoro planilha. Então é o seguinte, eu vou explicar para você um pouquinho como que você faz para fazer uma divisão do seu salário eficiente. É uma coisa que eu já uso há um bom tempo já, na verdade. E, como eu falei, eu vou sempre passar aquilo que eu já vivi, tá? Então, e quando for precisar da parte teórica, é da parte teórica que eu já utilizei para fazer alguma coisa, seja operar, seja, enfim. Então, vamos lá. Geralmente as pessoas recebem um salário e não faz uma divisão dos gastos dela. Vou falar uma coisa aqui que serve para tema de uma próxima aula. Que, aliás, vai ser assim, eu esqueci de um detalhe, né? Além disso, daí, como são duas vertentes que vai ter aqui, então, uma terça-feira eu vou falar especificamente de problemas com dívidas, com endividados, como você faz para se organizar, para sair dela, para conversar, para negociar, principalmente a parte de negociação de dívidas, que é uma coisa que a galera conhece pouco, tá? Você pode negociar suas dívidas, tá? E como fazer isso, principalmente, tá? E a parte 2, que é essa parte de investimento, cada vez eu vou falar um pouquinho como que funciona, principalmente falar dos produtos financeiros e o conceito de investimento e tudo mais. Então, vamos lá. Só que para isso, para você conseguir fazer essas coisas, você precisa entender como que você faz para o beabá. Não adianta a pessoa querer falar, pô, eu vou investir em ações, eu vou abrir um negócio foda, eu vou ser o cara que vai abrir um negócio que vai ser muito foda, não adianta porra nenhuma se você não tiver algumas estruturas bem montadas na sua cabeça, tá? E além de ter essas estruturas bem montadas na sua cabeça, alguns conceitos, tem uma organização de tal maneira que não é apenas na sua cabeça, vai ter que ser organização que você tenha pelo menos no papel, tá certo? Eu gosto de Excel, isso aqui não é nem Excel, são as planilhas do Google, que me ajuda pra caramba, mas dá para fazer tudo que eu vou fazer aqui em caderno e lápis, tá certo? Aliás, os meus treinamentos, quando eu faço, é para fazer tudo em caderno e lápis, que eu acho mais prático para quem está começando, né? Como que eu sempre falo, não adianta querer correr uma maratona, a pessoa não consegue andar 1 quilômetro. Então, a gente vai ter que sempre devagar. E a ideia aqui é sempre fundamentar. Então, vamos fundamentar. Primeira coisa é a divisão de salário. Como que funciona? Seja se você recebe salário, ou eu vou colocar aqui, a divisão de salário barra receita, tá? Se você, por acaso, é um empreendedor e ganha por dia, e vende coisas, e você ganha por dia isso daí, ou então você recebe por semana, tem muito autônomo que recebe por semana, ou por serviço entregue, né? Meu pai era pedreiro, ele trabalhava sempre por empreita, então, até onde eu me lembro, conversando com ele, ele recebia ou uma vez por semana, ou a cada 15 dias. Era esse sempre o contrato que ele fazia com a obra na qual ele trabalhava, com as empreitas que ele pegava, tá? Agora ele já está um pouco cansado, está querendo parar com isso. Falei com ele no final de semana, ele está falando, não aguento mais, estou cansado disso daí. Aí o que acontece? Então vamos lá, como você faz para dividir? Como você faz para dividir, que é o jeito que eu faço? É o seguinte, primeiro, você tem que pegar as suas despesas, tá? Despesas de casa, barra pessoal, as duas coisas, tá? Casa, eu vou colocar barra pessoal aqui, mas é uma coisa e outra, tá? Uma coisa e outra. Então, a primeira linha que você tem que ter bem certo na sua cabeça. Então, despesas de casa. A segunda linha que você tem que ter certeira na sua cabeça é entretenimento. Entretenimento. Conhecida como diversão. Não adianta nada. Você fala assim, porra, eu vou juntar dinheiro, eu não vou fazer mais nada, vou roer o osso aqui, não adianta porra nenhuma, gente. Não adianta nada. Depois não aguenta. Primeira oportunidade que tem, gasta um monte de dinheiro à toa, só faz merda, então para com isso, tá? Acho que o Pai Rico e o Pai Pobre tem uma frase que eu acho sensacional. Ele fala assim, a mesma pessoa, o mesmo hábito, né, a mesma doença que tem uma pessoa que é endividada, ou seja, ela sempre está sempre se endividando, tem hábito de consumir, consome compulsivamente, sem planejar com porra nenhuma. Essa mesma pessoa que tem essa doença é a mesma coisa que a pessoa que tem mania de guardar dinheiro. É a mesma coisa.
tá? É as duas faces da mesma moeda, os dois são malucos, tá certo? Então, assim, não adianta, não adianta. Você tem que ser inteligente, você tem que se estruturar, você tem que ter consciência financeira, você tem que aprender as coisas, você vai ter que estudar coisas para você ter uma vida sustentável e próspera, que eu fico pregando aqui e eu acredito nesse negócio, entendeu? E aí, e com o tempo eu vou falar para que serve tudo isso, né? Para que é você ter uma vida sustentável e próspera, onde você vai chegar, como que você faz para ter metas, colocar os seus objetivos pequeno, longo prazo, observar, fazer. A gente vai discutir tudo isso com bastante tranquilidade aqui ao longo das lives. Então, vamos começar aqui, aí continuar. Segunda parte, então a primeira parte aqui, despesa de casa pessoal, P. Gente, eu acho que sou disléxico, a quantidade de vezes que eu erro para digitar é impressionante. Aqui, entretenimento e diversão. Aí a segunda coisa que eu coloco para mim é investimento a curto prazo. Já vou falar o que é curto prazo. E investimento longo prazo. Tá? Tem uma coisa que eu coloco para mim aqui, isso eu acho bem legal, que se chama doação. Então eu guardo um dinheiro todo mês para doar. Mas isso é para mim. Tá? É bem pessoal mesmo. Agora, esses 4 aqui, acho que todo mundo é legal fazer. Funciona bem. Vamos lá. Então, despesa de casa. Despesa da sua casa não pode passar de jeito nenhum de 50% daquilo que você recebe. Se você é um casal e os dois trabalham, tá? Se você mora com outra pessoa, enfim, são 2 pessoas, tá certo? Ou se vocês são em 3, tá? 4, sei lá. Cada um casa com quanto quiser. Mas, enfim, as despesas da casa pessoal não pode passar 50% do seu salário ou da sua receita, tá certo? Então, o que eu estou falando isso? Falando o seguinte, se você ganha R$2.000 por mês, você vai ter que colocar todas as suas despesas dentro de R$1.000. Porra, Lucas, mas é muito difícil, é muito fácil. Se vira, meu amigo. TVN, entendeu? Se vira. Vai lá, negocia aluguel, negocia valores de plano celular, negocia tudo. Você tem que encaixar essa porra aí, tá certo? E depois eu vou falar 5 dicas depois disso aqui que você vai ver como diminui o valor pra caralho. Então, aguenta aí, tá? Outra coisa, pessoal, que eu esqueci de falar pra vocês, que eu tava tentando me segurar com algumas coisas aqui, é o seguinte, eu tava falando aqui, mas eu tava muito preso, entendeu? Eu tava muito acorrentado com algumas coisas assim, então, esse sou mais eu assim falando, de repente saem uns palavrões aí, mas não se doam não, tá? Não fica doendo com as coisas, fica tranquilo, fica em paz aí, que não é nada demais, tá certo? Então, olha só, outra coisa, entretenimento. Para entretenimento, em geral, eu coloco, para mim, 15% do meu salário, tá certo? Aí aqui, eu coloco investimento a curto prazo, doações. Eu vou colocar geralmente você vai colocar em 5% do salário, tá certo? E aqui você já tem, ó, com 20, 70%, tá certo? Investimento a curto prazo, eu coloco 15%. Aqui, então aqui eu já tenho 30%, com esse aqui 50, 80%, 15%, se não estiver falando bobagem, aqui para vocês. Soma 75, 15%. Opa, 15%. Chegamos ao 100%. É isso. Se você quiser inverter um pouquinho as coisas, dá para fazer assim. Você pode fazer investimento de curto prazo a 10% e colocar 10% aqui. Vai depender daquilo, para quem você quer doar, tá? O meu, especificamente, é assim. Trabalho dessa forma aqui, tudo que eu recebo, tá bom? Aí você se ajusta. Uma coisa, mas o que você tem que travar na sua vida, tem que ficar travado, você não pode mexer de forma nenhuma, é isso aqui, ó. Isso aqui tem que ficar 50% no máximo. O ideal é que você reduza isso pra caramba, tá? Pessoal, vai compartilhando aí. Compartilha a live aí, tá? Então, o que acontece aqui? Olha só. Quando você ajusta aqui, e aí
para que serve cada uma dessas coisas? Então, despesa pessoal e de casa, você já sabe o que é. Tudo que você vai gastar na sua casa e com você. Quando eu falo com você, é higiene pessoal, tá certo? Se você tem alguma coisa que você paga plano de saúde, tem que caber tudo aqui dentro. Tem que caber tudo aqui dentro, tá? Escola, aqui dentro. Tá certo? Tá bom. Entretenimento e diversão, 15%. Então, se você quer sair, se você quer passear, se você quer gastar dinheiro para se divertir, tá certo? Que uma das coisas que eu vou falar para vocês é que você não precisa gastar dinheiro para se divertir. A gente tem um hábito que fala assim, para eu me divertir eu preciso gastar uma grana, eu tenho que comprar isso. Não necessariamente, tá certo? Muitas vezes você sentar com os amigos e conversar com eles é muito mais interessante, tá bom? Bem mais interessante mesmo, é uma diversão muito grande. Então vamos lá, outra coisa. Aqui, investimento a curto prazo. O investimento a curto prazo serve para bastante coisa. Então, uma das coisas que serve o investimento a curto prazo é assim, vamos supor que você quer fazer um curso, tá? Você quer fazer uma pós-graduação, você quer fazer uma graduação, você quer fazer um curso que você acha interessante, esse curso custa um certo dinheiro, esse investimento para curto prazo serve para isso, tá certo? E aqui, importante aqui, nesse jeito que eu divido as minhas coisas, é o seguinte, eu já tenho a minha reserva financeira emergencial. Quem não tiver reserva financeira emergencial, antes de fazer uma coisa dessa, tem que fazer a reserva financeira emergencial. Não esquece disso. Já falei em outros vídeos, outro dia eu volto aqui, tá? E aí, investimento a longo prazo é investimentos para mais de 5 anos. É aquele que é o investimento que vai fazer, na verdade, a sua vida enriquecer de verdade, tá? Ou seja, para você conseguir chegar ao ponto de você conseguir viver de renda, tá? Isso é importante. E aqui, doação. Doação cada um faz para onde quiser. Tem várias instituições de caridade por aí, tem... Enfim, cada um faz para onde quiser, tá certo? Uma instituição de caridade, uma instituição que cuida de pessoas que está sempre precisando de doação, por exemplo, é a PAI, a Brinque, a ACD, tem um monte. Instituição de caridade que não falta aí, pega uma série, uma que você acredita, dá uma pesquisada primeiro, vê se não tem nenhum escândalo de corrupção, nada, e faça uma doação. É mais simples que você imagina, tá certo? E aí o percentual eu coloco 10 para mim, mas você escolhe quando você quiser, tá? Então isso aqui é importante ficar na cabeça de vocês, tá bom? Outra coisa. Então, isso daqui é uma coisa importante. Então, vou te dar um exemplo aqui, para a gente entender. Então, isso aqui são os percentuais, né? Aqui, eu vou colocar um salário. Vou colocar um valor de receita aqui, ó. Vou colocar um valor de receita aqui, R$ 2.500, tá? Só para você ter uma ideia como que fica. Então, vai ser assim. Só para você entender quais são os máximos que você pode brincar aqui. Os máximos que você pode brincar, é isso aqui, ó. Você vai fazer 50% de 2.500, você vai fazer 15% fazer 15% de 2.500, 10% de investimento a longo, 15% de investimento a longo prazo, 15% de doação. É assim que funciona para você trabalhar, tá certo? Então, aqui é um exemplo de quem ganha R$ 2.500. Então, você já tem uma tabelinha, você pode colocar isso daí no seu caderno, que fica fácil você trabalhar. Outra coisa, vamos supor que aqui você tem R$3.000, tá certo? Quem recebe 3.000, são essas divisões que você tem. Então, é bem simples trabalhar com isso daqui. Tá bom. Aí, como que você faz para você conseguir reduzir despesas de casa? Então, agora sim que vou falar das 5 dicas. Então, a ideia é como que eu faço para diminuir isso aqui, né, Lucas? Isso aqui é sempre o que come muita gente pela beirada. Então, vamos lá. Dica número 1. Aqui. Vamos começar. Supermercado. Tá? Supermercado, geralmente, dependendo da família, é uma das grandes despesas que a pessoa tem. Então, você pode pegar uma família aí facilmente com ela, gastar aí R$1.000, R$1.500. Tá certo? Você pega uma família que tem 2, 3 adolescentes, até mais que isso. Então, é muito difícil. Tá certo? Então, o supermercado é uma coisa que gasta bastante.
Então, eu vou fazer algumas contas aqui para vocês entenderem como que pequenos ajustes que você faz dá para aumentar pra caramba a sua receita e sobrar dinheiro no final do mês para você aprender a diminuir essa parte aqui que eu estava falando, ou seja, conseguir colocar todas as coisas entre 50% do seu salário. Tá claro? Então, vamos lá. Então, vamos supor o seguinte. Vamos supor que mensal você gaste aí, vou colocar um valor simples aqui, R$1.000 por mês. No ano, é esse vezes 12. E se você já fizer essa conta, eu sempre faço, é uma pancada que a gente gasta no supermercado, pessoal. Pode ver aí. O seu desafio, meu amigo, então presta bem atenção no que eu estou falando. Seu desafio é economizar, pegar o quanto você gasta e economizar 10% aqui. O desafio é economizar 10% desse valor. Lucas, como que eu faço isso? Você vai ao mercado, meu amigo, e compara preço. Entra na internet e compara preço. É simples. Você está numa cidade grande, maior, você compara preço. Na cidade menor, você sabe o preço porque o pessoal fica entregando panfleto dos negócios. Então, você compara preço. E assim, muitas vezes acontece o seguinte, muitas vezes a gente se adapta a algumas marcas e fica com essas marcas a vida inteira. Aqui em casa, a gente tem um hábito de utilizar uma determinada marca de detergente. E você vai ter que fazer por detetive e erro. Tem coisa que funciona e tem coisa que não funciona. Mesmo, não vai ter jeito. Então, só o que eu estou querendo falar com isso daí? Estou querendo falar o seguinte. Por exemplo, aqui em casa a gente acostumou com uma determinada marca de detergente, aí a Bel resolveu trocar, né? Aqui em casa funciona assim. Deixa eu deixar uma coisa clara para não ficar com comentários. Mas é isso, é aquilo. É o seguinte, galera. Eu cozinho e lavo louça. A gente lava a louça junto e muitas vezes eu lavo a louça sozinho. E a Bel ficou com a parte de fazer compra. Então é assim, eu lavo, cozinho e ela faz compra. Que simples que é. Aí o que acontece aqui? A meta é economizar 10%. Tá certo? Então você sabe que você compra todo mês, tem que economizar 10% dali. Dá uma olhada nas marcas. Quando a gente comprou detergente, a gente trocou a marca, não deu certo, a gente voltou para a mesma. Então tem vezes que não funciona a troca. Mas você vai ter que ir testando até conseguir economizar 10%. Galera, 10%, só para você entender quanto que é R$1.200 no ano. Tá? De economia. Tá certo? Economia ano. Então aqui, ó, R$1.200. Economizar 10%. Tá bom? Tá vendo? Você vai vendo que eu vou chegar. Vai vendo que eu vou chegar. Vai, segura. Vem comigo. Vem com o tio Lucas aqui, que uma das coisas que o tio Lucas foi 10 anos ou mais foi professor. Então vem comigo, vem. Olha só, atividade física. Como que funciona a atividade física? As pessoas muitas vezes falam assim, puta merda, preciso fazer uma atividade física. Para eu poder fazer atividade física, eu tenho que fazer academia, contratar personal trainer, comprar uns negócios. Gente, é o seguinte, fazer atividade física é mais fácil que você imagina. Uma recomendação que eu faço, assim, se você não estiver muito bem, tipo eu, assim, que você está meio acima do peso, que eu estou meio gordo, foi o seguinte, eu fui no médico, fui lá, fiz um monte de exame, ele falou assim, ó, você está enrolado, meu filho, você está cheio de problema aí, começa a fazer atividade física, senão você está na pá, né? Na pá que a gente fala que está morto. Então, eu comecei a fazer umas atividades físicas. Eu comecei a fazer a atividade física mais simples do mundo, caminhar. Simples assim, tá certo? Ela lá e caminha, separa um horário para você. Eu aqui onde eu moro tem uma academia aqui no prédio, tem uma esteira demoníaca lá, e eu fico lá em cima dela até eu cansar de andar. Agora eu já estou correndo, então é devagar. Tá certo? Então, assim, é simples, não precisa nada. Você pode caminhar. Você tá no interior, é mais fácil ainda quem mora no interior, porque tem 87 parques diferentes no interior. Então, cara, coloca um tênis e vai caminhar. Coloca um horário para você e vai caminhar. Nem se for meia hora, mas caminhe. Tá certo? E aí você não precisa ficar gastando com o quê? Academia. Tá certo? Então, só para você ter uma ideia. Vamos supor que você gaste R$100 por mês para uma academia. Estou chutando aqui um valor, tá? Tem academia que é mais, tem academia que é menos, tem academia que você escolhe. Tá certo? No ano, você tem aqui esse valor vezes 12. Então, é R$1.200, tá? Se você somente caminhar, depois começar a correr com calma, sem nada, arrumando um tênis para você,
Cara, em um ano, com atividade física, você já economizou R$ 1.200. Tem gente que paga academia e não vai, né? Quem nunca fez isso? Depois você acorda para a vida, eu nunca mais fiz isso não, tá certo? Mas se você está fazendo, seja um pouco mais esperto. Então, a primeira coisa, você tem aqui 2 economias. Segunda coisa, comer fora, como diversão. Então, tá bom, tem gente que tem hábito tem que comer fora no final de semana, tal. Eu detesto, na verdade, sair para comer fora. Eu trabalho aqui em São Paulo, eu tenho que comer fora muito, então não gosto muito não. No final de semana eu prefiro comer em casa. Deixa eu contar uma história para vocês que é legal. Comer fora é interessante, tal, bacana, cada um tem um gosto, um sabor, mas é muito mais interessante quando você cozinha com a sua família. E por que eu falo isso daí? Cozinhar, pessoal, porque assim, muitas vezes a pessoa fala assim, vamos comprar comida fora, todo mundo senta, come e vai embora. Gente, não é legal. A vantagem do ato que você tem de cozinhar, que isso é bem legal, essa vantagem do ato que você tem de cozinhar, você agrega todo mundo, você deixa todo mundo junto com você, entendeu? Então a questão não é sentar todos na mesa para comer, a questão é construir tudo aquilo para comer. Aí sim você vai ficando legal. Então, cara, ao invés de você comer fora, comece a cozinhar mais em casa com a sua família e você vai ver que interessante que é. Você pode fazer uma coisa simples. Coloca aí como meta economizar R$ 100 por mês, em vez de comer fora, você economizar R$ 100 por mês. Tá certo? Ou se você está achando que 100, não dá, não sei o quê, tá bom, coloca outro valor, coloca R$ 80 no mês. Olha só quanto que dá isso aqui no ano, só para você ter uma ideia, ó, 12 meses. R$ 960, só essa brincadeira aqui, R$ 80 no mês. Fácil, barato. Tem muitas pessoas que querem show, teatro, cinema e moram em cidades que tem tudo isso. Deixa eu contar para vocês o seguinte. Existem algumas formas de você economizar aqui. E a economia que você faz aqui é o seguinte. Existe quem trabalha com cartão de crédito, por exemplo, tem vários cartões de crédito que estão várias premiações e descontos em cinema, teatro e tudo mais. Tem sites específicos para teatro e shows, como o Groupon e o Peixe Urbano, que te dá desconto naquilo, tá? Então, assim, tem várias coisas que tem, desde fidelidade a cartões de crédito, fidelidade a Groupon, por exemplo, o Peixe Urbano. Tem algumas operadoras de celulares que te dão 50% em vários tipos de shows. Então, assim, antes de você ficar gastando e procurando onde que eu vou... Cara, muitas vezes compensa você ter determinados serviços na sua casa, porque os benefícios que aquilo te dá, quando você faz a conta, você recebe você tem uma boa economia. Então, pensa direitinho em tudo isso que eu estou falando, tá? Outro ponto. Então, aqui, vamos supor que você consegue fazer uma economia aqui no ano, simplesmente olhando lá Peixe Urbano, fazendo um programa de fidelidade, N coisas, eu vou chutar um valor baixo aqui, ó, R$ 150 no ano, tá bom? Só para ter uma ideia. Só para brincar aqui, ó. Brincar com o número pequenininho. Tudo número pequenininho, tá certo? A porrada no ano que você já economiza. Então, aqui, ó, vou colocar esse valor. Aqui eu vou colocar esse valor, tá? Combustível. Combustível é uma delícia para queimar dinheiro, né? Então, olha só, tô dando 5 dicas. Uma dica que eu dou com relação ao combustível é o seguinte. Tem várias maneiras aí de resolver esse problema seu de economia com combustível, tá? Quem utiliza muito o carro. Quem utiliza o carro para trabalhar, uma forma que tem, e aliás as empresas estão incentivando muito as pessoas fazerem isso, é carona. Mas não carona para qualquer um. Não. É carona, muitas vezes, para as pessoas que trabalham com você ou trabalham na sua empresa. Dá uma pesquisada, muitas empresas têm murais. E o legal de você fazer carona é que você fala que você vai rachar o combustível. Então, todo mundo paga um pouquinho por mês, tá certo? E você já consegue fazer uma economia ali. Pensa nisso com carinho, eu tô falando sério. Outra coisa que você tem para economizar combustível, existem também programas de fidelidade. Eu vi um recentemente, eu acho que é do Posto Ipiranga, não estou fazendo propaganda de porra nenhuma, porque eu não ganho nada com isso, estou dando dicas que eu acho que são dicas valiosas. Ele dá 5% de desconto naqueles quilômetros de vantagem, então se dá um programa de fidelidade. Teve uma época que eu lembro que o Petrobras também tinha, não sei se ainda tem. Então, assim, dá uma olhada nos postos no posto que você abastece, porque ele tem programa de fidelidade. Então, esses programas, se tem programa de fidelidade, tá?
Então, muitas vezes compensa, tá certo? Então, são maneiras de você economizar. Vamos supor aqui que no ano, em programas de fidelidade, você economize no ano, no mês aqui, eu vou chutar um valor sim, pequeno aqui, R$60 no mês. Fala, pô, Lucas, R$60 só? Estou colocando um exemplo aqui. Você acha pouco? Para mim não é pouco, não, porque 60 vezes 2, 720 pau. Para mim é dinheiro pra caramba, tá? Então, aqui, ó, só o valor na economia no ano, 720. Então, é o que eu estou falando aqui, ó. Essas 5 dicas básicas. Eu podia ficar aqui falando a noite inteira de coisas aqui que dá para fazer. 5 dicas básicas são R$5.880. Só com 5 coisinhas pequenininhas. Olha que maravilha. Tá? Então, assim, dá uma olhada no seu orçamento, faça uma organização bem feita, bonitinha, coloca tudo no papel, tá certo? E essa economia, e tudo isso daí que você pôs no papel, pega essas 5 dicas aqui que eu falei para você, que você já vai ver que você, lá naquelas contas que você tem, que você coloca lá na sua, tá certo? Porque, de repente, aqui esse valor de supermercado é maior, atividade física é maior, enfim, comer fora, tudo, coloca tudo lá, e você já vai ver a economia que você faz simplesmente numa brincadeira como essa. Você vai ficar embasbacado. Essa palavra é antiga, hein? Ela é velha. Você vai ficar impressionado, tá? Então, assim, com coisas simples, você não está fazendo nada demais, tá certo? Olha que simplicidade que é. Muito bem, então, pessoal. Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje, inicialmente, é isso. Tá? Então, lembrando aqui que essa empresinha que estou montando aqui com a minha esposa, que vai ser essa escola de vida sustentável e próspera. Eu vou trabalhar com 2 vertentes, então, com investidores iniciantes e pessoas endividadas. Para pessoas endividadas já existe um treinamento que ele foi aberto, tá certo? Ele fechou faz alguns dias, e mais na frente eu vou lançar esse treinamento de novo, vou abrir. Numa terça, então, sobre endividado, outra terça sobre início a investimento. Só que para falar de início de investimento, como eu falei, sempre eu vou ter que falar um pouquinho com vocês, como você faz para se organizar, como você faz para chegar onde você quer, falar sobre metas, tá certo? É sempre um pouquinho por dia, tem bastante conteúdo, tem um monte de coisa para falar, então eu vou conversando com vocês. Se alguém quiser saber alguma coisa, fique à vontade em perguntar, tá certo? Os links que estão aí na lateral para vocês. Não sei se estão na lateral, embaixo do vídeo, não sei onde que fica essa coisa louca aí, em cima, onde que vai aparecer. Tá? Em algum lugar aí, tem um monte de link. Então, tem um link nosso do WhatsApp, que é um grupo onde eu me comunico com vocês, tá certo? Tem um lugar para você colocar o seu e-mail, em seu telefone e seu nome para saber quem é você e avisar você de todas as lives, e você receber conteúdos densos, conteúdos sérios, conteúdos de valor, conteúdos que vai fazer diferença na sua vida por e-mail, tá certo? Conteúdo escrito, lá é conteúdo escrito, conteúdo sério, tá certo? Você vai receber lá por e-mail. Gente, é isso aí, muito obrigado a todos, boa noite, fui!